Dois, som. Dois, som. Dois, som. Boa noite, autoridades, representantes de entidades ligadas à educação, professores, professoras, colaboradores e parceiros do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. A direção colegiada do Simpro agradece a presença de todos nessa noite que marca o lançamento da campanha Simpro RS Mulher contra a Violência. Destacamos a presença de Télia Negrão, representando a deputada federal Maria do Rosário, Isabel Cristina Domingues da Rosa, diretora da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do município de Porto Alegre, a TEMPA, Regina Rigato Witt, representando o Sindicato Intermunicipal de Professores das Instituições Federais do Ensino Superior do Rio Grande do Sul, a DURG Sindical, e Suzana Lauermann, representando o CPE Sindicato e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT-RS. A violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero, tanto no âmbito público quanto no privado. No Brasil, é configurada pela Lei Maria da Penha, em 5 formas: física, agressões corporais como tapas, socos, empurrões, queimaduras ou uso de armas. Psicológica, abusos emocionais, ameaças, humilhação, isolamento social, perseguição e manipulação. Sexual, relação sexual não consentida, forçar atos sexuais, impedir o uso de contraceptivos ou forçar gravidez e aborto. Patrimonial, retenção, subtração ou destruição de bens, documentos, instrumentos de trabalho ou controle de dinheiro. Imoral, calúnia, difamação ou injúria, xingamentos, espalhar boatos por aí. O ápice dessa violência se dá com o feminicídio, conceito cunhado pela Lei 13.104 de 2015. Se refere ao assassinato de mulheres e meninas por questões de gênero, ou seja, em função do menosprezo ou discriminação à condição feminina. Trata-se de um crime de ódio, no qual a motivação da morte está relacionada ao fato de a vítima ser do sexo feminino. Um horror, né? O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio,
segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O Brasil só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou Escócia. Em 2025, o Brasil registrou um assustador recorde de feminicídios. 4 mulheres assassinadas por dia. Foram 1.470 casos entre janeiro e dezembro de 2025, conforme o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Só no Rio Grande do Sul, foram 80 feminicídios consumados, além de 264 tentativas. Agora, em 2026, em menos de 2 meses, foram 19 feminicídios. A sociedade não pode mais se manter calada diante dessa violência. Nós, professores e professoras, não podemos mais ficarmos em silêncio. A instituição de ensino não pode mais se calar. Convidamos a professora Naíma Vade, diretora do Simpro-RS e integrante do coletivo Simpro-RS Mulheres, para falar em nome da direção colegiada do Simpro-RS. Boa noite. É com grande honra que lançamos a campanha Simpro-RS Mulher contra a Violência, uma iniciativa que nasce não para ser sazonal, mas permanente, contínua e comprometida com a transformação social. O Dia Internacional da Mulher não é uma celebração. Ele nasce das mobilizações históricas de mulheres trabalhadoras que enfrentaram jornadas exaustivas, desigualdade salarial e diversas formas de violência. É nesse espírito de mobilização e resistência que nos reunimos hoje para dialogar sobre o combate à violência de gênero, o enfrentamento do machismo estrutural e o papel fundamental da educação nessa transformação. A violência de gênero não é um problema individual, ela é estrutural, histórica, e atravessa nossas instituições, nossas relações e, muitas vezes, nossas escolas. Manifesta-se de forma física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e também no silêncio, na omissão e na invisibilidade. É justamente nesse ponto que a educação se torna uma ferramenta de ruptura, de civilidade e de emancipação. A escola não é apenas um espaço de produção de conhecimento, é um espaço de formação humana, de construção de valores e de desenvolvimento do pensamento crítico. É onde podemos ensinar e aprender sobre respeito, igualdade, autonomia e direitos. Nós, educadoras e educadores, temos um papel estratégico. Podemos ajudar a desconstruir estereótipos, enfrentar preconceitos e formar gerações que não naturalizem a violência. Cada debate em sala de aula, cada escuta atenta, cada intervenção pedagógica é um ato político, no sentido mais nobre da palavra. Falar de combate à violência de gênero é falar de políticas públicas, de proteção às vítimas e de responsabilização dos agressores. Mas também é falar de currículo, de formação docente, da construção de um ambiente escolar seguro e acolhedor. É compreender que a violência contra a mulher é um tema transversal na educação e que precisa ser cada vez mais considerado e trabalhado em todas as etapas formativas. É reconhecer que a transformação social passa pela educação e que não há educação de qualidade onde há medo, silenciamento ou desigualdade. Que este encontro
esta campanha e o coletivo Simpro RS Mulher sejam espaços de reflexão e, sobretudo, de fortalecimento coletivo. Que possamos sair daqui mais conscientes do nosso papel e mais unidos na defesa de uma educação comprometida com a equidade e com a dignidade humana. Porque, quando a educação se posiciona, ela transforma. O Simpro RS nunca se furtou a se posicionar diante das transformações necessárias na sociedade, reafirmando seu compromisso histórico com a defesa da educação, da democracia, da valorização profissional e da justiça social. E quando as mulheres se organizam, a sociedade avança. O coletivo Simpro RS Mulher é a expressão concreta do comprometimento do nosso sindicato cidadão, o Simpro RS, com a luta por equidade, pelo enfrentamento à violência e pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Seguiremos mobilizadas, atentas e firmes, transformando indignação em ação e compromisso em mudança. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai conhecer as primeiras peças da campanha Simpro RS Mulher contra a Violência. Elas foram criadas pelo publicitário Fernando Washburger e que começam a circular a partir de hoje nas redes sociais do sindicato, e a gente apela que todos compartilhem e façam chegar na maior quantidade de pessoas possível. Então, o Jonathan vai agora... Cristiano, apagar a luzinha aqui, isso. Cyberflashing é o ato de alguém usar a internet para enviar uma imagem do seu corpo nu, especialmente os órgãos sexuais, para alguém que não pediu para receber isso. A mulher trabalha com meu pai. É a terceira que ela manda. Essa não é uma realidade vivida pelos meninos, mas o assédio, a importunação sexual é recorrente para muitas meninas. Nós, homens, temos que parar. Para interromper essa cultura machista, o tema da violência contra as mulheres deve estar também em sala de aula. Eu tenho medo. Toda semana eu vejo nas redes sociais mais um caso de homens morrendo por serem homens. Não quero ser o próximo. Essa definitivamente não é a realidade dos homens, mas das mulheres. O número de feminicídios cresce brutalmente no Rio Grande do Sul. Mais de 15 mulheres foram assassinadas por serem mulheres em 2026, em menos de 2 meses. Nós, homens, temos que parar. Para interromper essa cultura machista, o tema da violência contra as mulheres deve estar também em sala de aula. Eu denunciei uma colega que me ofendeu. Ela negou. Disse que eu estava fazendo drama, imaginando coisas, que todo mundo achava que eu era exagerado. Eu não tô louco. Isso se chama gaslighting, uma violência psicológica, emocional, que não é a realidade dos homens. É mais um abuso contra as mulheres, em que o manipulador distorce informações para fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção ou sanidade. Nós, homens, temos que parar. Para interromper essa cultura machista, o tema da violência contra as mulheres deve estar também em sala de aula. Minha mulher controla o meu extrato bancário, meu salário. Tudo eu tenho que pedir para ela. Até quebrou meu cartão para eu não sair de casa. Isso se chama violência patrimonial, mas não é uma realidade vivida pelos homens. É um abuso sofrido pelas mulheres. Uma ferramenta de controle para limitar sua autonomia e criar dependência. É crime. Nós, homens, temos que parar. Para interromper essa cultura machista, o tema da violência contra as mulheres deve estar também em sala de aula. A
A minha mulher não gostou da comida que eu fiz e jogou o prato no meu rosto. Mas ela pediu desculpas depois e disse que me ama. Essa não é uma realidade vivida pelos homens, mas a violência física é cotidiana para muitas mulheres. Nós, homens, temos que parar. Para interromper essa cultura machista, o tema da violência contra as mulheres deve estar também em sala de aula. Agora a gente vai ouvir o áudio que já está sendo veiculado na Rádio Gaúcha e na Rádio Bandeirantes. Os casos brutais de feminicídio voltaram a crescer no Rio Grande do Sul. A amostra de 2026 é estarrecedora. Somente no mês de janeiro deste ano, 11 mulheres foram assassinadas por serem mulheres. Os assassinos são homens ciumentos, possessivos e machistas. Isso não pode continuar. É urgente que as escolas levem esse tema para a sala de aula. Violência contra as mulheres. Não vamos nos calar. Simpro-RS. O incrível é que na finalização de cada peça dessas a gente tem um número de feminicídio. Eu não sei se vocês perceberam que quando a gente fechou esse áudio era um, depois no vídeo era outro e hoje é outro. Então, assim, é realmente muito assustador. Chegamos a 20. Bom, vamos agora compor a mesa para os painéis. Eu convido a professora Sandra Balbê, diretora do Simpro-RS e integrante do coletivo Simpro-RS Mulher, para coordenar o debate. E convido a deputada estadual Laura Cito para compor a mesa. E a integrante do Coletivo Nacional das Mulheres do Partido dos Trabalhadores e ex-integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Misiara Oliveira, que nos honra com sua presença de forma virtual. Passo a palavra, então, para a professora Sandra Balbê. Boa noite. Alô? Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, agradecer a Laura, né, por ter aceito o nosso convite, numa agenda apertada, já afirmo que a Laura precisa sair daqui até as 20h10, porque ela tem outro compromisso. A Misiara, que tinha a intenção de vir até aqui, mas teve problemas, não conseguiu vir, e fará sua fala, então, de maneira online. Laura, não precisamos de muitas apresentações, é nossa deputada estadual, extremamente comprometida com a causa da mulher e da mulher negra, né? Então, assim, estamos aqui para ouvi-la, né? Sinta-se em casa, à vontade, saber que nós que estamos aqui fazemos questão de ouvi-la e apreciar mais uma vez sua fala. Laura, seja bem-vinda. Boa noite. Tá, alô? Agora sim. Boa noite, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Uma alegria estar aqui ainda falando de um tema tão duro, mas tão importante. Peço desculpa pela coisa de brilho, mas hoje é dia de carnaval e eu vou sair daqui ainda, vou passar no aniversário do PT de Cachoeirinha e depois vou desfilar, né? Então, também aproveitando e vamos estar... Tem uns leques, depois se o pessoal quiser distribuir aí, o Maicon, a Nath. A gente fez uma campanha também, né, para entregar na entrada do carnaval, de conscientização. Quero parabenizar muito a direção do Simpro, está lá nosso presidente da CUT, Amarildo, né? As peças estão extraordinárias. Eu que sou da comunicação, né, assim, eu acho que nós temos que, de fato, falar com os homens e fazer com que os homens se posicionem. Eu estava vindo para cá e hoje foi um dia bastante peculiar, porque a minha primeira agenda do dia foi tratando de uma cena de violência, mas não somente contra uma mulher, mas contra
todas as mulheres de um prédio? Vou começar por aí, para a gente ir aprofundando um pouco nesse debate de transformação cultural. O que a gente fala sobre isso? Às vezes parece, né, Télia, que quando a gente fala de transformação cultural, parece que é um problema distante, mas ele é uma questão próxima. Hoje, quando eu cheguei na Assembleia, tinha uma mãe e uma filha. Tinha uma mãe e uma filha me aguardando, porque um vizinho delas estava com um comportamento estranho, e lembrei disso, reforçou isso quando eu vi a primeira peça aqui, falando das mensagens no celular. O vizinho mandou uma mensagem com um vídeo pornográfico, uma mensagem estranha, para o celular da mãe dela, uma senhora de 72 anos, e ela não tinha o número salvo, não identificou no começo que era do vizinho, né? Apagou, achou que pudesse ter algum tipo de vírus. Passou os dias de férias, chegou no prédio, encontrou uma vizinha, a vizinha disse: Tchê, fui registrar um boletim de ocorrência. Ela, mas por quê? Porque recebi uma mensagem de alguém, que eu não tenho salvo o número, com esse conteúdo aqui. Ela, deixa eu ver o conteúdo. Bah, eu recebi esse mesmo conteúdo. Ela disse: eu fiz o boletim de ocorrência. Quando foram ver o registro, o CPF do registro era do vizinho. Descobriram que uma outra vizinha também tinha recebido aquela mesma mensagem. E eram mulheres de idades distintas. Ela tinha 72, acho que a outra tinha 50, a outra 34. Né? Bom, começaram a puxar, nos últimos 5 anos, as diversas cenas estranhas. E aí foram vendo várias. Inclusive que o vizinho tinha aberto uma janelinha no seu apartamento, aquelas que quem está do lado de fora não enxerga quem está do lado de dentro, mas quem está do lado de dentro enxerga quem está do lado de fora. Viram que tinha uma outra menina que tinha um outro registro dele de toalha andando no corredor, né? A outra que tinha visto ele com uma ereção no espaço comum do prédio, enfim. Mas hoje em dia, com a vida corrida, as pessoas entram no seu apartamento e saem, as pessoas não se conversam. Então, elas não sabiam até este exato momento que várias delas tinham cenas a dizer de importunação sexual sobre o mesmo vizinho. Se reuniram 8 mulheres e procuraram a segunda delegacia especializada, aqui na Arita Ragô, para fazer o registro. Chegando lá para fazer o registro, tinha um servidor que disse: tá, mas vem cá, alguma de vocês tinha um relacionamento afetivo com o cidadão? Elas, não, nós não tínhamos. Ah, então não é aqui. Vocês vão ter que ir lá no Palácio da Polícia. Elas, mas nós estamos em 8. Né? A delegacia funciona até meio-dia. A gente deixou de ir para o trabalho, reagendamos o horário de todo mundo para poder vir na delegacia. Ele disse: mas aqui vocês não vão poder fazer o registro, vocês vão ter que ir até o centro. Elas foram até o centro fazer o registro. Chegaram aqui no Palácio da Polícia, foram fazer o registro. Quando foi sair o boletim de ocorrência, saiu apenas o nome de o boletim de ocorrência. Nas outras 7 estavam como testemunha. Ela disse: mas as demais não são testemunhas. Elas também são vítimas. Não, mas a senhora que é a síndica é quem tem a relação. Né? As demais também viram alguma situação e vão subscrever como apenas testemunhas. Ela se sentindo com pouca condição de fazer o debate com o escrivão que estava ali atendendo, aceitaram, saíram. Passou alguns meses, né, ela recebeu a notificação de que tinha sido arquivada a denúncia. E aí, por isso, nos buscaram na Assembleia Legislativa. Então, veja bem, a gente está há meses, há anos, na verdade, falando sobre a falta de instrumentos, né, de espaços especializados de acolhimento. Mas mesmo nos espaços especializados de acolhimento, nós não temos o acolhimento adequado. E isso, nós estamos falando de 8 mulheres de classe média, né, enfim, que conseguiram se reunir, entenderam no que se relacionava o tipo de violência que estavam sofrendo e procuraram realizar a denúncia. Mas quantas mulheres não conseguem muitas vezes identificar? Quantas cidades, né, não têm, ou melhor, todas, né, não têm atendimento 24 horas? Né? Quantos lugares especializados não estão preparados para acolher
essas mulheres. Eu fui no feriadão agora de carnaval, fazer uma ronda em algumas delegacias, fui na delegacia, daí no domingo, né, feriado, na delegacia aqui na DEAN, e a escrivã me disse, olha, deputada, a senhora está chegando aqui de tarde, está tranquilo, mas de manhã tinha 15 casos. Desses 15 casos, nós estávamos esperando vaga na Nugesp para os flagrantes, né, e não tinha vaga. Então, eu estava aqui mais cedo com 6 homens, 2 aqui dentro de um camburão, que poderia estar fazendo, né, outro trabalho, e os outros aqui de maneira improvisada, porque nós não tínhamos como despachá-los, né. Então, assim, é uma precariedade, resultado, sim, do desmonte. Essa semana a gente teve um bom embate na Assembleia Legislativa, fiz um grande expediente falando sobre os dados do feminicídio, e uma deputada da base governista foi uma das primeiras a se inscrever para falar, a secretária Fábia estava lá, logo em seguida que começou a falar em números, ela desapareceu, e aí essa colega deputada pegou e disse assim, estamos todas juntas, não é hora de procurar culpados, é hora de nós nos unirmos. Claro que se a gente for falar com a população em geral, a gente começar a apontar o dedo, cria um sentimento meio, estão querendo politizar a tragédia, né? E isso a gente ouve quase sempre quando tem uma tragédia. E eu respondi para ela, disse, olha, procurar culpados é um patriarcado, mas sem responsáveis. Tem gente que tem a caneta na mão e que é responsável. Ou não tem alguém responsável por nós passarmos 2025 com um orçamento de 3 milhões de reais para a secretaria. Até ele coordenou, junto com a Maria do Rosário, com a Fernanda Melchiona agora, a comissão especial da Câmara Federal, que fez um belíssimo trabalho, né, analisando o desmonte da rede de proteção que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. É vexatório o que nós temos, né, de estrutura da segurança pública, da estrutura e da postura do judiciário. Entre as nossas 20 mulheres que perderam a vida, entre elas, tinham mulheres que tinham medidas protetivas, né, e que os seus perpetradores não estavam tendo nenhum tipo de monitoramento. 96% dos casos que têm medida protetiva não são monitorados por ninguém. Ou seja, só 4%. Então, quando a gente ouve falar em impunidade, né, de fato, esse é o sentimento, né, porque não é só um sentimento vazio, ele é baseado na materialidade, né. Os homens que foram à frente das delegacias quebrar o carro das suas companheiras enquanto elas tentavam fazer o registro das suas ocorrências é a prova cabal de que eles têm certeza que não vai dar em nada, de que aquilo não terá resultado, não terá efeito, né. E nós vivemos num momento da sociedade, né, e talvez aqui, agora trazendo para a realidade de vocês que estão no chão da escola, né, num momento onde, eu não gosto de dizer que nunca antes foi tão importante nós combatermos a cultura masculinista, né, porque de fato nós vemos uma sociedade estruturada pelo patriarcado, onde a vida das mulheres, ela não está mais violenta hoje, mas talvez hoje nós temos um enfrentamento sobre uma outra gramatura também pelos avanços que nós conquistamos nesses últimos 100 anos. Eu estava no debate na Guaíba na segunda-feira e o Pedro Simon, não, o filho, o Thiago Simon, estava debatendo comigo e ele falou assim, eu não sei que vocês tanto reclamam desse negócio de discurso de ódio e eu não vejo discurso de ódio contra as mulheres em lugar nenhum. Eu disse, bom, tu deve estar frequentando uma outra internet que não é a mesma que eu ando frequentando, né? Porque onde eu ando frequentando, eu vejo movimentos como Red Pill, né? Eu vejo a forma como os meninos, desde muito pequenos, são capturados para discursos de ódio. Eu vejo a forma como, nesse estágio que nós vivemos, de desarranjo social, do próprio sistema social, econômico que nós vivemos, a tentativa da extrema-direita no mundo, não só no Brasil, de organizar o patriarcado a partir de um avanço na violência dos discursos masculinistas e a partir disso organizando de maneira muito sólida setores sociais. É disso que nós estamos falando. A ascensão do fascismo no Brasil, na América Latina e no mundo, ela se dá a partir de discursos de violência, onde discursos contra as mulheres estão no centro dessa organização mundial. Nós estamos lutando contra algo muito mais do que a falência nossa do ponto de vista da gestão pública, não que ela não exista, mas nós estamos falando de algo muito mais profundo.
e que um dos lugares mais estratégicos para que nós sejamos capazes de inverter essa realidade, sem sombra de dúvidas, é no ambiente educacional. O ano passado, quando nós tivemos, né, aquela onda ali na Páscoa dos 10 feminicídios, a RBS começou a me ligar perguntando se eu sabia se a minha lei aqui em Porto Alegre estava funcionando, né, que altera os currículos escolares, enfim, para educação de combate à violência sexual de gênero nas escolas. Eu disse, olha, tem que ligar para o secretário de Educação, né? O secretário de Educação que tem que dizer se está funcionando ou não, né? O secretário disse, não, nós temos diretrizes, inclusive, que são relacionadas, inclusive, à própria LDB, e que estão, obviamente, sob responsabilidade dos educadores e educadoras em sala de aula. Então, a desresponsabilização das gestões e a transferência de responsabilidade, né, a quem está lá na ponta é gigantesca e é muito fácil de fazer isso, né? E eu acredito que nós precisamos, de fato, encontrar uma outra dimensão, digamos assim, do papel da escola nisso, né? Quando nós olhamos os quase 700 órfãos de feminicídio que nós tivemos nos últimos 5 anos aqui no Rio Grande do Sul, quando nós olhamos que nós temos uma média nacional de 2.000 órfãos ao ano, né? Nós estamos falando de um rastro de violência que perpetua de maneira muito grande, né? Alguém que cresce sobre a pecha de ter perdido a mãe de maneira tão violenta e de ter perdido muitas vezes, na maior parte das vezes, o pai ao mesmo tempo, é de um grau de desestruturação de difícil mensuração, né? E de difícil mensuração dos impactos culturais do que aquilo é capaz de reverberar numa estrutura de sociedade, né? Então, nós temos um grande desafio pela frente. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós talvez sejamos um dos estados que tem a condição mais material, digamos assim, de relacionar a diferença de ter equipamentos existentes que funcionam de maneira transversal e o que significa o desmonte sobre isso. Nós sabemos o que eram os índices que nós vivíamos quando nós criamos a Secretaria de Políticas para as Mulheres, quando nós criamos a Patrulha Maria da Penha durante o governo do Tarso Genro, do que significava as diretrizes que nós executávamos na SEDUC, muitos que estão aqui estiveram na gestão durante aquele período, né? E do que significou nos últimos 12 anos esses desmontes e que nos trazem até aqui. O que significa o discurso do governador, mesmo perante a todos os índices que nós temos, né, de não ter uma inversão. Vai ter na quarta-feira, eu acho, agora o lançamento de um selo, né? Gostamos muito de selos, de compromissar as instituições, mas nós queremos medidas efetivas, mais investimento, mais recurso. Nós sabemos o que significa nós ter um orçamento de 20 milhões de reais para as políticas das mulheres, né, e há 12 anos atrás, o que significa para 2026 nós ter 18 milhões de reais, num mundo que já fez muitas piruetas, numa secretária que chama, né, as entidades para espaços regados à doutrinação religiosa. Nós sabemos o que significa isso em 2026, né? Então, nós vivemos um processo muito duro, né? E nós precisamos nos entender enquanto instituições, né? Também o nosso papel nessa engrenagem para fazer uma disputa que ela é pela vida, mas além da vida individual, ela é de fato por um ciclo, né, de garantia da dignidade humana, de disputa de valores, de uma visão de sociedade, enfim, né? Não é simples o que nós vivemos. E eu acho que o espaço educacional, ele é um espaço extremamente estratégico perante a esse cenário que nós vivemos. E, por fim, gente, até para poder aqui rodar e ouvir um pouco vocês, né, antes de eu sair, ao longo do período que fiquei, obrigada, na comissão, estou ainda como vice-presidente, mas que fiquei na presidência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, foram muitos os casos, né, de denúncias de violência no ambiente escolar, né?
o ambiente escolar ele é um micro-organismo da sociedade, né? Vocês sabem melhor do que eu, né? E nele se reproduz tudo que nós vemos do lado de fora. E o quão difícil é a gente conseguir mediar esses espaços de violência, de conflito, o quanto que muitas vezes os gestores de sala de escola se sentem sozinhos, sozinhas, especialmente sozinhas, porque somos majoritariamente mulheres nesses espaços, né? E a dificuldade que nós temos de fato, constituir, digamos assim, no espaço da gestão, um fluxo, digamos assim, capaz de garantir também um suporte a esses educadores e educadoras, né? Os sindicatos, acho que têm um papel importante nisso, de ajudar, acho que a gente a poder pensar como atualizar também, né, esse espaço. Hoje, uma professora lá de Dom Pedrito, ela estava me dizendo que ela está dando vice-diretora de uma escola de ensino fundamental. E ela estava me falando da dificuldade que é conseguir fazer essa discussão no chão da escola sem que seja gravado, sem que isso seja levado aos pais, né? Nós vivemos num estado que é um estado conservador, que tem diferenças culturais com nuances, mas brutas, de região para região do estado, né? E ela estava falando do grau de violência, assim, né? Dos meninos, especialmente, naquela virada ali da pré-adolescência para adolescência, ela disse que tem chegou a ser agredida, né? E quando chegam a nós, a gente tem muita dificuldade também de, além de acolher, mas de conseguir encontrar instrumentos que garantam a proteção, né? E, de fato, os avanços que nós tivemos no último período, com o próprio ECA Digital, né, com a tentativa de criar expedientes, né, que nos possibilitem, nos conectar, entender essa nova dinâmica da juventude, tudo muito novo, né? Então, eu acho que espaços como esse, né, da gente estar debatendo conjuntamente, da gente estar pensando, da gente estar elaborando conjuntamente, são fundamentais para esse novo mundo. Talvez esse seja um dos momentos onde nós vivamos com um abismo maior intergeracional do ponto de vista tecnológico, né? Fico pensando assim, né, de quem está entrando no ambiente escolar, como é o caso do meu filho de 4 anos, né, que já é um nativo digital, e eles desde muito... Bom, a rebelião das crianças aí contra aquele joguinho que tem o chat agora... Como é que é? Blocks. Eu vou ver, né? Eu tenho 34 anos, eu não faço ideia do que é esse joguinho, mas eu vi o protesto das crianças contra o Felca, achando que ele que fez desativar o chat do joguinho. Então, assim, né, como que a gente atualiza também, né, essa nossa interlocução para ser capaz de ofertar resposta por um mundo que muda tão rápido e onde as crianças têm tamanha autonomia, tamanha capacidade de auto-organização, e onde, obviamente, o fascismo, né, a violência, o extremismo, também utiliza dessas novas ferramentas para disputar o pensamento, a visão de sociedade, os valores da nossa sociedade. Para eles resumem tudo, né, no fim da família, na desestruturação da família, né, na perca dos preceitos cristãos, né, e a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né, e a dificuldade da gente também responder a isso, mas quero aqui mais uma vez parabenizar vocês pela campanha, já tinha ouvido na rádio, não tinha visto, as peças ainda estão fantásticas, maravilhosas. Obrigada. A Misiara já está na sala e a gente vai ouvi-la e depois nós vamos abrir para 5 intervenções, né? Logo após a fala da Misiara. Pode ser? Obrigada. Misiara é uma feminista que trabalhou na secretaria do MEC, da SECADI, né? Trabalha com as questões de educação, faz parte da Comissão de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores, é da Secretaria de Mulheres, na questão nacional do partido,
e é uma companheira muito ativa que temos aqui. Então, vamos ouvi-la, vamos ver se ela já está aí. Uma grande amiga da Laura também, né? Nossa. E ela está na sala, vamos ver se conseguimos falar. Misiara. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, boa noite a todos e todas. Quero primeiro aqui agradecer aqui o convite feito pela Sandra. A Sandra é uma amiga querida desde a época da minha adolescência, isso ela não contou, e nos tornamos feministas nessa caminhada. Saudar o Simpro por essa iniciativa muito importante, e as mulheres do Simpro, em especial, por esta organização e por esta campanha. Saudar a nossa deputada, minha amiga querida, também de tantas lutas, companheiras de tantas lutas, deputada Laura Cito, e saudar a cada um e cada uma. Então, a Sandra me apresentou, eu sou Misiara Oliveira, eu tenho 53 anos, sou mãe de uma moça, uma jovem de 21 anos e de um menino de 13 anos, então é um grande desafio criar uma mulher jovem neste mundo e criar um homem, né, para que supere esse histórico, essa tradição de violência, ódio e morte que nós vivemos, né, no decorrer da nossa história. Então, é um grande desafio. Sou uma ativista feminista, uma militante desde os meus 13 anos, portanto, me considero feminista antes de qualquer outra coisa, porque quando me reconheci mulher muito jovem, optei por esse caminho, que é o caminho de lutar pelos nossos direitos, direito à vida plena, direito a ser cidadã de primeira classe, não uma cidadã de terceira classe, lutar pelos nossos direitos em igualdade, né, em igualdade de oportunidades, de condições, de uma sociedade mais justa para todas as mulheres e, por consequência, para todo mundo, porque as mulheres, na sua função histórica e cultural, elas são as principais cuidadoras, né, da família, da comunidade, dos mais idosos, das crianças, e quando uma sociedade ela é boa para as mulheres, ela reflete uma sociedade boa para todas as pessoas. Quando ela é justa com as mulheres, ela é justa para todas as pessoas. E falar desse tema da violência é um tema que me acompanha há muito tempo. Quando eu era vereadora, porque a Sandra me apresentou rapidamente, mas eu fui vereadora 2 mandatos em Santa Maria, fui secretária de município de Assistência Social de Cidadania e Direitos Humanos, fui da equipe do MEC nos governos de Lula e Dilma na área da inclusão, e em todos esses espaços eu sempre trabalhei esse tema de gênero. Hoje o meu trabalho é em comunicação, que também é um grande desafio, está relacionado ao nosso tema. Então, eu trabalho com uma comunicação da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Câmara Federal, e sempre, em todos esses espaços, eu tento trabalhar um pouco esta forma diferente da gente tratar o tema, que é o tema da desigualdade de gênero, porque o feminicídio, ele é o fim de um ciclo de violência que começa a partir de uma ideia de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, entre um histórico de desigualdade que é estruturante, especialmente na sociedade brasileira, né, entre os gêneros, entre o masculino e o feminino, mas entre homens e mulheres, se a gente assim achar mais simples, né? E então esse crescente, né, que chega até o feminicídio, né, nesta epidemia que nós podemos dizer que nós vivenciamos hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul, como a deputada Laura vinha apresentando aqui, ela é fruto desta desigualdade de gênero, ela é fruto desta visão que entende as mulheres não como sujeito de direito, não como cidadã, mas como um objeto, né, que vai ser um objeto do prazer, um objeto da estrutura, enfim, não como um ser humano, né? E talvez nesse momento de
transição de paradigma mundial, porque a gente vive hoje uma transição do capitalismo internacional, mas a gente vive uma transição de paradigma, de tudo aquilo que se ordenou mundialmente em termos de valores, né? De um regramento mínimo de convivência civilizatória, né? Entre os seres humanos no planeta, tudo isso está se desfazendo. E nesta crise de paradigmas, parece que nós voltamos a ser o alvo preferencial, porque há um poder, né, que é focado ainda muito no homem branco, né, elitizado, né, no homem heterossexual, rico, de uma elite, né, econômica, né, e isso vai se reproduzindo no macro e vai se reproduzindo no micro, né, lá dentro da casa, lá dentro do local de trabalho, lá dentro da escola, a gente vê que esta hierarquia, ela vai se reproduzindo, e esses valores estão cada vez mais fluidos. Então, nós lutamos hoje também por uma retomada de valores humanistas, de valores de solidariedade, de valores de convivência mínima, que garantam que todos os seres humanos que estão convivendo nesse espaço, nesse momento da Terra, possam ter seus direitos garantidos, né? Independente das suas diferenças. Porque as nossas diferenças, e todos nós, seres humanos, somos diferentes, elas não podem ser elementos de desigualdades. Então, o homem é diferente das mulheres, os homens são diferentes das mulheres, as mulheres são diferentes dos homens. Entre as mulheres, nós temos muitas diferenças, mulheres negras, mulheres, né, periféricas, mulheres, né, de classe média, mas as nossas diferenças não podem ser sinônimo de desigualdade, não podem alimentar desigualdades estruturantes e sociais, não podem ser motivo para a retirada de direitos. Então, este é o pano de fundo. Enquanto a gente tratar só o feminicídio, a violência, o ato em si, né, da agressão dos mais de 7, 8, 9 tipos de violências de gênero já tipificadas na legislação, na Lei Maria da Penha, na Lei do Feminicídio e as complementares, e as outras que ainda não estão tipificadas, como a violência vicária, mas que a gente quer agora inserir na Lei Maria da Penha, e outras violências de gênero, a gente vai estar enxugando gelo, porque o centro que estrutura essa violência é essa visão que sustenta uma ideia de desigualdade e uma ideia de hierarquia entre o masculino sobre o feminino na sociedade. Então, é sobre ela que a gente deve se deter. E, para isso, se exige uma mudança cultural. E essa mudança cultural, ela passa necessariamente pela educação. A educação, ela é muito estratégica, porque ela é a expressão de um direito, mas ela também é uma política estruturante para possibilitar o acesso a outros direitos. Então, a educação é fundamental nessa disputa de valores da sociedade que nós queremos, de uma sociedade com igualdade, com justiça social, com igualdade de gênero, sem ódio, sem violência, regrada por regras mínimas de respeito, de boa convivência, né? Respeitando nossas diferenças e assim por diante, que as pessoas possam expressar o que são, possam ser o que são, possam expressar as suas potencialidades sem serem agredidas, né, sem serem silenciadas no extremo. E a violência, então, ela tem esse desdobramento, e a escola, ela cumpre esse papel-chave, porque a educação, ela tem muitos elementos, né, seja no currículo, né, na construção de um projeto pedagógico, porque quando eu construo meu projeto pedagógico junto com a comunidade escolar, e eu abro esse debate, né, para agregar, né, essa comunidade e agregar as mulheres mães, as mulheres meninas, as mulheres que cuidam das famílias, da comunidade, que tem tarefas dentro dessa comunidade, mesmo em outras políticas, eu vou fazendo essa discussão e eu vou formulando um território, construindo um território de um outro tipo de convivência. Então, a escola estratégica, desde a construção do seu projeto pedagógico, passando pelo seu currículo, né?
Então, esse debate do currículo, a gente trabalhou muito nos governos do Lula, né, do Dilma, para criar diretrizes nacionais de um currículo fundado, nos direitos humanos, na igualdade de gênero, né? E a gente teve todo aquele movimento, especialmente ali no finalzinho do governo Dilma, aquele movimento contra a igualdade de gênero na educação, e veio todo aquele movimento da escola sem partido. Esses dois movimentos conservadores, que tentaram barrar, e barraram, de certa forma, certa medida, a igualdade de gênero na educação, atrasaram esse debate, hoje nós estamos sentindo fruto disso, porque esse barrar a igualdade de gênero na educação também prejudicou para que a gente pudesse formar gerações mais críticas, mais sensíveis, mais conscientes desse tema da desigualdade de gênero entre homens e mulheres, e, portanto, muito mais suscetíveis, né, a narrativas da extrema-direita e do fascismo, como foi bem dito aqui, especialmente hoje produzido pelas redes sociais, pelos algoritmos, que estão fundados num ódio misógino, num ódio machista, num ódio misógino, num ódio fundado numa aversão às mulheres, né? Então, nós perdemos um tempo nisso e nós precisamos recuperar. Então, eu acho muito importante esta campanha do enfrentamento. Eu vi ali, eu recebi os vídeos, a Sandra me mandou, as peças estão ótimos, porque também joga no tempo de hoje. A principal ferramenta hoje contra as mulheres tem sido a tecnologia, né? Tem sido os algoritmos, tem sido as redes sociais, e nós precisamos entrar e disputar nesse meio também. Então, mesmo a gente lutando contra a corrente, a gente precisa disputar a partir desses instrumentos. Então, ali mostra, né, o uso do telefone, a gente vendo ali as alternativas, o que é corriqueiro, porque também a escola, ela acaba sendo, talvez, o último espaço do Estado dentro das comunidades, né? O último espaço público de convivência entre os diferentes dentro daquela comunidade, porque, no geral, a sociedade é toda apartada, e dentro de um mesmo bairro, uma escola pública, ela reúne esse conjunto de diferenças. Muitas vezes, talvez não o extremo da elite, mas dentro daquela comunidade, ela reúne um conjunto de diferenças sociais e econômicas, e essa diversidade ela é muito rica. E ali, onde as crianças muitas vezes estão boa parte do seu dia, né, não só dentro da sala de aula, mas também no recreio, no momento, né, ali são feitas trocas, e também há uma formação que é informal de valores nessa convivência, e, portanto, poder interferir também nisso, poder atuar sobre isso, sobre as relações, educar, ajudar, orientar, né? É muito importante, é papel da escola. Mas, para não me estender muito, eu acho que nós temos experiências muito importantes. Quando eu fui gestora em Santa Maria, nós criamos um serviço que se chamava Acolher, que era um serviço de atendimento e de prevenção a vítimas de abuso e exploração sexual. E esse serviço ele foi constituído de forma interdisciplinar, com a educação, com a saúde, com a assistência social e também com a área de direitos de criança e adolescente, com os conselhos tutelares. Então, era uma grande rede. Por quê? Porque a escola talvez seja o espaço também que primeiro enxerga a violência acontecendo contra crianças e adolescentes, contra as meninas. A primeira a ver. E o quanto é importante não se omitir e dizer, né, para o conselho tutelar que está tendo um problema, chamar o pai e a mãe, o responsável, né, atuar nisso sem ter medo, porque às vezes tu está ali fazendo uma ação de prevenção, tu está impedindo o início de um ciclo que pode chegar a um feminicídio, a um estupro, uma coisa muito pior. E o quanto foi importante essa articulação quando as nossas direções de escola, contra os nossos professores, passaram
a ajudar, a se sentir parte dessa rede de proteção de meninas e de mulheres, né? Porque muitas vezes também a criança chegava muito triste e ela trazia esse histórico da violência doméstica na sua casa. E tu poder ajudar e orientar como enfrentar isso também era muito importante. E agora, nesse caso da menina, não sei se vocês viram ali, que todo o processo começa também com a escola. A menina parou de ir na escola. E uma escola consciente que foi atrás para ver o porquê que ela tinha parado de ir à aula. E daí descobriu todo esse processo do pseudo-casamento, etc. e tal, né? Do caso de Minas Gerais. Então, a escola e os educadores, as educadoras, não podem se omitir desse processo de enfrentamento na raiz do que é a violência de gênero. E é muito importante que tenha sempre essa perspectiva de uma atuação interseccional, porque também não vai ser só o educador lá que vai resolver sozinho, mas ele precisa ter essa rede de proteção, ele precisa dialogar com o conselho tutelar, ele precisa dialogar com a saúde, ele precisa dialogar, né? Precisa, às vezes, o apoio lá de um CAPS, uma saúde mental, precisa ter essa rede integrada. Então, isso é muito importante. Às vezes, a instituição aqui, o Simpro, são instituições privadas, muitas vezes tem uma estrutura mínima ali, que tem o psicólogo, tem, né, uma estrutura de um certo suporte. Se a gente vai já para a escola pública, precisa muito mais dos recursos dos serviços das políticas. Mas só, às vezes, a instituição, tendo o profissional ali, vai ser insuficiente para enfrentar uma situação de violência, porque ela é sempre muito complexa, né? A situação de violência de gênero, ela é sempre complexa, seja dentro da família, seja doméstica, ou seja na sociedade, ela sempre vai mobilizar um conjunto de áreas, né, que precisam ser enfrentados. E quando nós estávamos no MEC, nós investimos muito na formação, então na formação de gestores e de educadores voltados à igualdade de gênero, porque nós precisamos avançar. E, às vezes, a pessoa não sabe como fazer, quer ajudar, o educador está ali e não sabe por onde, a quem se recorrer para poder intervir numa situação de um estudante ou da família de um estudante. Então, esta questão da formação, ela é muito importante também. Então, nós precisamos investir e exigir que todos os governos e as instituições, né, e no caso aqui as organizações privadas, invistam na formação para a igualdade de gênero, porque é isso que vai enfrentar efetivamente o tema da violência. E esse elemento eu acho que é fundamental para que a gente possa superar esse momento que nós estamos vivendo. Agora, nós não superaremos esse momento sem uma participação efetiva dos homens. E aqui eu quero destacar essa iniciativa do presidente Lula, ao lançar o Pacto Nacional pelo Fim do Feminicídio. Um pacto que ele provoca os homens, né, na sociedade brasileira a interromperem esse processo de violência, porque nós, mulheres, estamos falando sobre isso a vida inteira. Eu tenho 53 anos, fazem 40 anos que eu falo sobre isso, eu luto sobre isso, penso sobre isso, estudo sobre isso, e os homens precisam fazer a sua parte a partir de agora, né, porque precisam se conscientizar e precisam ser nossos aliados nessa luta. Então, uma campanha é muito importante que parta das mulheres, mas ela não pode ficar só sob responsabilidade das mulheres. As mulheres são as vítimas. As mulheres não podem ser as responsáveis de superar uma ação que é contra elas. Quem precisa rever os seus valores, os seus princípios, a sua forma de convivência, a sua forma de relação com a sociedade, né, são os homens. Os homens precisam repensar quem eles são nessa sociedade e como é que eles querem uma sociedade do futuro, né, porque uma sociedade sem mulheres não existirá, né, gente, porque não sei, alguém imagina que vão eliminando todas as mulheres e vai sobrar o quê, né, não terão mais homens nascendo. Então, nós precisamos da parceria dos homens para superar e eles têm uma maior responsabilidade sobre isso, e o presidente Lula assertivamente destacou isso com o Pacto pelo Fim do Feminicídio no Brasil. Então, são essas questões que eu não queria me estender muito, eu sei que a Laura tem um tempo, eu sei que queremos ouvir o público também, mas falar um pouco dessa experiência, né, porque
eu quero dizer para vocês, eu vi esses dias também uma matéria, acho que foi da BBC, sobre os policiais, os policiais que acompanham, investigam casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. E tinha uma delegada muito determinada, né? E ela tem filhos e tal, e ela diz o quanto isso prejudica a saúde mental dela, né? O quanto isso prejudicou, mas que ela é determinada e ela trabalha muito, porque ela sabe que cada minuto que ela deixar de trabalhar pode estar perdendo uma vítima, né? Pode estar deixando de salvar alguém. Então, eu acho que essa ideia também, como vocês são profissionais de educação, educadores, educadoras, também de pensar uma forma de cuidado, porque quem vai para dentro do fronte, ele sai muito afetado, porque é muito pesado. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é muito pesado para quem se dedica também a fazer esse atendimento, de enfrentar, de investigar, de denunciar, de ir atrás, né, de enfrentar visões conservadoras que não querem mudar, que acham que é assim mesmo, né? Porque o que nós vivenciamos com esse crescimento do fascismo e da extrema-direita no mundo é uma ideia de normatização das mulheres, de devolver as mulheres para a esfera privada, né, para que elas sejam objetos simplesmente para estar a serviço dos homens, né, para que não tenham autonomia. Então, nós precisamos fazer esse rompimento. Então, acho que contribuo dessa forma. Quero mais uma vez saudar o Simpro, saudar que, em nome da Sandra, a iniciativa do sindicato. É um sindicato, né? Educação também. É uma categoria predominantemente de mulheres, e muitas vezes as mulheres não são protagonistas dentro da sua própria categoria, onde elas são maioria. Então, acho que é um processo todo de reflexão sobre os papéis de gênero nesses espaços, sobre a desigualdade de gênero nesses espaços, porque é isso que semeia a violência e que faz chegar até o crime de ódio e o silenciamento extremo, que é o feminicídio. Muito obrigada. Alô, isso. Misiara, nós que agradecemos, e só me desculpar que eu apresentei tão rapidamente que eu fiquei nervosa por causa do compromisso da Laura, que ela não pode chegar muito tarde, né, Laura, porque são coisas que nos esperam e que não podemos perder, então, por isso. Mas a gente agradece muito a você, né, e a gente vai adiantando assim, porque a gente sabe que a Laura não viria se ela não pudesse estar a tempo no seu compromisso, mas agora ela já está atrasada, ela vai ficar mais um pouquinho atrasada. Então, a gente abre agora, né, para o público, temos condições de receber 5 intervenções. Primeira inscrita, a Suzana Lauermann, que está aqui pelo CEPERCS e pela CUT. Boa noite a todas, todos. Boa noite, Laura, Sandra, Misiara. É muito bom a gente estar reunida para falar sobre isso, né? Falar sobre essa campanha que o Simpro está lançando hoje, que quando eu vi as peças, eu acho que ela se alinhou muito com a campanha que a Sandra veste hoje, que foi lançada na semana passada pela CUT, que as mulheres na luta têm pressa. Que a nossa vida não tem hora extra. A gente tem muita pressa de seguir viva. A gente não aguenta mais a forma como a violência, a forma como o assédio, a forma como todos os ataques que as mulheres sofrem, né, têm afetado as nossas vidas. Foi por isso que a Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores se propôs a criar essa campanha. E hoje, quando eu vejo, né, a apresentação da campanha do Simpro, é nítido o quanto que isso se repete em todos os espaços, enquanto essa nossa pressa de seguir viva, de nos protegermos, de encontrarmos caminhos, ela vai se multiplicando. E eu também, como professora,
sei bem, né, o quanto que a escola é um espaço para a gente fazer esse debate, e o quanto que o patriarcado, o machismo, ele tenta nos silenciar de todas as formas, e com certeza a gente não deixa, né? Nós estamos aqui, seguimos resistindo, e sem sombra de dúvida, né, cada vez que a gente, nesses espaços, constrói esse diálogo, faz esse debate, isso vai se fortalecendo. E é por isso também que querem nos silenciar, né? É por isso que querem, por isso que acabam nos matando, inclusive, porque a gente acaba incomodando demais. Mas podem ter certeza que a gente não vai parar de fazer isso. A gente vai seguir ocupando os espaços, vai seguir mostrando o quanto nossa vida é importante e que a gente tem pressa de que isso, né, acabe de uma vez. Muito obrigada. De imediato, eu chamo a Télia, assessora da Maria do Rosário, está correto? Eu só queria dizer que a Télia, ela é coordenadora do Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio e Transfeminicídio. É fundadora do Observatório de Feminicídios Lupa Feminista, assessora da Comissão Externa sobre os Feminicídios no Rio Grande do Sul, uma das responsáveis pelo relatório que foi lançado agora em fevereiro. Obrigada, Valéria. Obrigada pelo convite. Uma saudação especial para Laura, para Misiara, que é minha companheira no Coletivo Nacional de Mulheres da Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É uma satisfação muito grande estar aqui para trazer uma saudação da deputada Maria do Rosário, a quem eu assessoro há 7 anos, inicialmente como coordenadora da comunicação, mas já há 5 anos, 4 anos, fazendo assessoramento legislativo, especificamente para os temas de gênero do seu mandato. Então, ao longo desse período, fomos nos apropriando dos mecanismos importantes para fazer a defesa da vida das mulheres hoje no Brasil, e com uma extensão, os seus filhos, como a legislação dos órfãos do feminicídio, a lei Não é Não, agora a lei do homicídio vicário, que vai entrar em votação na próxima terça-feira. Então, tem sido um desafio intenso ao longo desses últimos anos, focadas em 2 eixos importantes, que é no empoderamento econômico, social e político das mulheres, ao mesmo tempo, para a proteção da vida das mulheres através das políticas públicas. O abraço da deputada vem principalmente na perspectiva de informá-los e informá-las que nós concluímos nessa semana, na terça-feira, nessa última terça-feira, um processo que foi fundamental para que a gente pudesse dar luz a esse tema tão crucial hoje na vida aqui no Rio Grande do Sul. Que nós que militamos, que atuamos há tanto tempo no enfrentamento à violência contra as mulheres e aos feminicídios, eu principalmente, que sou uma mulher de 71 anos e há 50 estou aí no ativismo feminista e muito vinculado ao tema da violência, de que as mulheres sofrem desde sempre violências. Né? A violência de gênero marca a vida, aí a existência das nossas mulheres nesse mundo regido pela lei do patriarcado e que, como diz uma grande estudiosa espanhola, né, a Célia Amorós, um sistema em que os homens vivem num pacto de autoproteção para se manter dentro de uma estrutura de poder. Né? E talvez um sistema mais antigo até mesmo do que a sociedade de classes ou sociedade capitalista que a gente vive, né?
ele se articula com tantas outras questões para manter um domínio e produz e reproduz, né, um sistema de exploração do trabalho, do cuidado das mulheres, do tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, se articula com outras desigualdades, como as próprias raciais, e que leva à produção da violência e do feminicídio, como nós vivemos nessa sociedade. O que nos alertou, e vem nos alertando no Rio Grande do Sul, já não são mais os feminicídios do dia a dia, mas a persistência do grau elevadíssimo de feminicídios que nós temos tido. Dos feminicídios cada vez mais cruéis, da persistência de uma cultura misógina que está incutida na vida e naturalizada na vida dos gaúchos, né, como se o ser forte e bravo fosse ser violento, né? Então, forte e bravo é racista, né, e é violento no Rio Grande do Sul. E isso se articula com a omissão do Estado. Então, são dois elementos muito fortes a serem trabalhados. E que nós sabemos que o enxugar gelo significa, se nós não interrompermos esse processo de cultura misógina, através das gerações que vão surgindo, nós vamos continuar reproduzindo essa violência, esse feminicídio. Os dados, os indicadores nos demonstram que os homens estão matando mulheres cada vez mais jovens e matando mulheres cada vez mais jovens. Então, os assassinos são mais jovens e as mulheres vítimas são mais jovens. Significa que a escola de hoje está falhando nessa transformação, porque os que estão vindo com essa cultura misógina. E mais violento, muito mais violento, porque operam possivelmente, como teve aquela série sobre que nós vimos há pouco tempo atrás, da adolescência, operam dentro de uma lógica, de uma dinâmica, de um sistema e de uma tecnologia que a nossa geração e a geração, talvez, dos professores atuais e professoras, não consiga alcançar. Porque opera com códigos que nem nós sabemos. Meu neto de 9 anos entende códigos que eu não entendo. E olha que ele não tem acesso livre ao celular. Mas ele já entende códigos que nós que não sabemos do que se trata. Então, nós temos um desafio muito forte. É enfrentar essa onda conservadora e fascista que tirou o debate de dentro da escola, o debate livre de dentro da escola. Fazer com que as nossas legislações, que são muitas, sejam efetivamente aplicadas. E não basta ser só na educação fundamental, o segundo grau, ela tem que se esperar para a universidade, tem que formar novos profissionais de comunicação. Hoje gravamos um podcast, 4 jornalistas trabalhando lá no nosso sindicato, no Sindicato dos Jornalistas, sobre qual é o papel da comunicação na operação dessa novo campo simbólico, que vamos dizer assim, que a gente tem que produzir, né? Enfim, são muitos os desafios, muitas dimensões. Nós estamos tratando de um problema tão antigo quanto o patriarcado. Então, nós vamos precisar ter a paciência, a persistência para trazer isso à luz. A Comissão Externa dos Feminicídios, então, cujo relatório foi aprovado na última terça-feira, o primeiro relatório, porque ela vai ter duração de 3 anos, o primeiro relatório foi aprovado,
com 95 recomendações ao Rio Grande do Sul e também ao governo federal, ao legislativo, ao judiciário, Ministério Público, Sistema de Segurança, sobrou para todo mundo, né? E nós vamos agora ter que trabalhar na implementação dessas recomendações para estancar essa sangria, essa tragédia, né, que alguns já tratam como epidemia. Muito obrigada. Se inscreveu primeiro. Falar depois de tanta gente boa, né, falando, então, muito legal, viu, Laura, a tua participação, acho que trouxesse casos, assim, bem do dia a dia, importante, a Ziara também, muito obrigada pela sua fala, também quero registrar aqui os cumprimentos, né, a Naíma, a Sandra, a Ivânia, enfim, que estão à frente, né, do nosso coletivo de mulheres que foram lá e ficaram, né, na insistência e tal, para a formação desse coletivo, que é extremamente importante. Eu sou uma mulher que dia 8 de março, nesse dia tão bonito, farei 70 anos. Então, tem uma trajetória, né, nessa minha vida de observação. Eu sou filha de um casal de 6 filhos. E o meu pai sempre foi aquele homem que saiu para trazer o dinheiro para casa e a minha mãe cuidando dos filhos. É claro que o meu pai tinha uma valorização, né, na família, na sociedade, e a minha mãe ficava em casa. Durante todo esse tempo que a mulher ficava lá, encerrada em casa, cuidando, imagina, de 6 filhos, e que o pai saía, ele foi se transformando em um outro período que a mulher saiu também. E aí a mulher teve a dupla jornada de trabalho. Então, todo esse processo foi um processo muito, muito doloroso para quem se dava conta, né, do que estava acontecendo. Só que o pior estava por vir, que é a forma como esse homem tratava essas mulheres na sociedade. Né, com violência, com morte, com surras. Quantas vezes nós ficamos sabendo? Então, essa trajetória é uma trajetória que vem de muito tempo e que faz com que a valorização do homem permita que ele faça isso, que se acha no direito de matar o outro, que o outro não quer mais. E o homem não consegue, muitas vezes, entender e absorver esse não quero mais. E aí ele vai lá e mata. E a sociedade silencia, sim, sobre isso. Vocês devem se lembrar que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que significa isso? Que o homem tem direito sobre a sua mulher e que ninguém tem nada a ver com isso. Ainda bem que nesse período, eu acho que essas experiências que vocês nos trazem são muito importantes e principalmente nos agride, né, muito, 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 o número de feminicídios deste ano somente. Já não são 11, já não são 18, já não são 19, são 20. 20. Em questão, assim, de 2 meses, 20 feminicídios. Isso faz com que a gente que trabalha na educação tenha que sacudir. E eu sempre falo, né, não, e a gente ouve de vez em quando, não, tem grupos, né, de mulheres e tal, eu digo, não adianta ter grupo só de mulher, porque o homem tem que entrar nesse grupo. E tem que entrar nesse grupo para se dar conta de que são eles que estão fazendo a agressão. Então, a gente está muito contente, estamos numa época, assim, de negociação com o sindicato patronal, e nós vamos insistir na mesa de negociação de que tenha dentro da nossa convenção coletiva, dentro do nosso regramento, uma orientação para que a escola trate deste assunto desde muito cedo. Porque a gente vê que a criança, lá por 9, 10 anos, já tem uma concepção da superioridade masculina. Então, eu acho que momentos como este de reflexão são muito importantes para nós, e nós, como professores, como sindicato de professores, temos o dever, né, de colocar todas as nossas fichas aí nessa questão.
Obrigada, Cecília. Nós temos mais pessoas inscritas, mas a Laura está pedindo para se despedir. Depois nós continuamos mais um pouquinho com a Misiara, fica aqui ainda. E a Laura não pode perder o compromisso dela, então ela vai se despedir e logo então a gente vai dar uma pequena lembrancinha que o sindicato tem por hábito, assim, presentear com vinho da Serra Gaúcha, e a Misiara também vai receber quando ela vier nos visitar. Sandra, o da Misiara pode deixar comigo que eu entrego para ela. Muito obrigada, gente. Eu peço desculpa, mas o Valdeci já está se deslocando lá para a atividade, eu vou fazer o ato político com ele daí, senão quando eu chegar lá já passou as falas. Deixa eu só dizer duas coisinhas aqui para encerrar para vocês. A gente fala às vezes no longe, eu vou tentar trazer para perto, né? Nós somos de esquerda, que estamos no dia a dia, né? Eu fico pensando o quanto que a gente também não percebe o quanto que a engrenagem da violência ela é uma engrenagem social que atinge todos nós, né? Eu lembro da falecida Saraí, que ela sempre dizia que o que a gente lutava lá fora, a gente tinha que lutar aqui dentro também, né? E contra o racismo e a misoginia, não é diferente. Ontem eu estava em Pelotas, e aí encontrei um companheiro e eu peguei e disse assim, e aí, vai conseguir uns votos para mim? Falando brincando, né, cumprimentando ele. E ele falou, tchê, claro, eu tenho umas mulheres lá que elas vão votar em ti. Eu disse, pô, mas eu aceito o voto dos homens também, né? Então, assim, a gente brincando, o quanto que isso, assim, é introjetado. A gente fala da extrema-direita, da violência que a gente sofre, né? Mas, assim, quando a gente fala de que é estrutural, que está no nosso... É na nossa forma de ver os desafios da política, dos temas que nos atingem e que não nos atingem. Eu falei isso que a Miséria falou assim, nós mulheres, né, até ele falou isso também, né, no nosso dia a dia, nós já tratamos, mas os homens precisam falar mais sobre isso. Por isso que eu gostei muito das peças de vocês, porque começa com o homem falando, não, mas isso não são o que os homens vivem, isso são o que as mulheres vivem. Eu namorei por anos um rapaz que ele tinha um filho, e ele estava com 7 anos, acho de idade, e aí ele adotou uma gatinha, e aí ele estava brincando, ele ganhou uma corrente com um cifrão, e ele estava brincando com a gatinha, assim. E eu disse, o que tá fazendo com a gatinha? Ele disse, estou hipnotizando ela. Tá hipnotizando, ela é menina, ela gosta de dinheiro. E eu fiquei assim, eu fiquei em choque, eu não sabia o que eu ia responder para alguém de 7 anos que estava brincando de hipnotizar a gatinha com um cifrão. Eu não soube o que dizer, né? E a gente, é sobre isso, né? É a gente disputar, e eu sou mãe de menino, né? Eu fico pensando, é a gente disputar os meninos com a sociedade. Às vezes a gente está na rua, né, fazendo palestras, debatendo, lutando, mas às vezes a gente está perdendo a luta dentro de casa, e a série nos mostra isso, né? Então, o quanto que a gente é uma estrutura social, então o quanto que a escola, e concordo plenamente com a Misiara, né, ela ainda é o espaço de sociabilização mais democrático, onde as diferenças se encontram, e é o nosso primeiro espaço de sociabilização. Não é à toa que eles querem o homeschooling. As pautas deles são encadeadas. Eu vou tirar essa criança da sociabilização e vou levar para o ambiente privado para que eu possa colonizar seu pensamento, né? Eu tô com uma lei que eu acho que estou lutando para colocar ela no pacote agora que a gente vai acordar na terça-feira. Vamos fazer um pacote do Parlamento Gaúcho mostrando que está compromissado com o combate ao feminicídio, tem várias propostas lá tramitando, vamos fazer um pacote para aprovar de todas as posições políticas. E eu coloquei um projeto meu, que até já está em execução pela Polícia Civil, que é do programa Libertar, né, que faz palestra nas escolas e já faz a escuta protegida na escola. E aí um colega, meu deputado, falou assim, não, mas, ô, deputada, só tema de feminicídio das mulheres, das crianças não é agora. Eu disse, mas sabe que 90% das crianças vítimas de violência são meninas. Quando nós falamos da violência contra as crianças, nós estamos falando também do recorte de gênero, e obviamente também de raça. Né? Então, isso é muito importante, porque esse juiz se sentir à vontade para ele dizer que um homem de 35 anos pode casar com uma menina de 12, né? É ele dizer de um país verdadeiro, ele está falando da verdade do que acontece, e do que acontece há muito tempo. A minha avó fez 97 anos, noivou com meu avô, né, aos 12 anos, esperou fazer 15 para poder casar no papel naquela época, né? Então nós estamos falando de um expediente onde as crianças são detentoras de direitos, sujeitos de direitos, há muito pouco tempo, há 30 anos, desde que nós temos aí
o ECA, né? E nós precisamos estar diariamente lutando pela garantia dos direitos, né, da vida, da dignidade humana. Então, muito obrigada, desculpa eu falar, ter que sair, né, mas foi um prazer estar aqui com vocês, nós estamos à disposição, né, da luta, enfim, né, temos uma grande jornada e vocês são muito importantes, estão fazendo um grande trabalho aí frente a isso. Obrigada, um beijo para minha querida amiga Midiara, que não conseguiu vir, mas em breve nos encontramos. Obrigada. E Vânia, por gentileza, nós... Marcos. Boa noite, companheiras, companheiros, colegas do sindicato, convidados, nos prestigiam em mais essa iniciativa, que é o lançamento dessa campanha, que simboliza, que representa a nossa presença, a nossa participação nessa luta contra esta vergonha, essa coisa absurda que nós vimos vivenciando, tá? Eu quero cumprimentar as nossas convidadas, a Laura já está saindo, a outra colega que fez a exposição. Eu não quero retomar essa análise mais estrutural sobre a questão do machismo, essa questão, para considerar que nós, no entanto, estamos vivendo um momento específico, nós estamos vivendo um momento de exacerbação desta realidade de violência contra as mulheres. É uma epidemia, é um momento esdrúxulo, tá? E eu só posso atribuir a esta presença, esta emergência no cenário político brasileiro e mundial da extrema-direita, né, que nós estamos, enfim, que marca o nosso tempo. Tá? A banalização da violência, todas as suas formas de violência, a defesa da liberdade de acesso às armas, tá? Porque é claro que a facilidade de acesso às armas, né, especialmente armas de fogo, facilita o exercício da violência. Tá? E toda essa misoginia expressa nas redes sociais, ela tem uma matriz, né, que é exatamente a extrema-direita. Claro que o machismo, a violência histórica contra as mulheres, ela sempre foi uma realidade. Mas nós temos que reconhecer que ela vive um momento, né, um momento específico, que tem uma causa imediata, que tem uma matriz, como eu disse. Tá? E é isto que nós temos que combater nesse momento, e por isso que eu acho que campanhas e mobilizações contra esta exacerbação, né, ela é muito importante. E é preciso construir alianças na sociedade para que a gente possa produzir resultados imediatos. Mas nós, como sindicato de professores, nós, como entidade ligada à educação, né, nós temos que direcionar a nossa participação nessa campanha, tem que ser no sentido de que este assunto ganhe o espaço da escola, o espaço da sala de aula, como diz a nossa campanha. Tá? Nós precisamos, de todas as formas, fazer com que este assunto... É claro que a educação das crianças e dos adolescentes vai gerar resultados nesse sentido, talvez de médio prazo, longo prazo, mas tem a repercussão imediata disso aí. Pressionar para que este assunto seja tema
tá? Seja uma temática pedagógica, acadêmica, vai produzir também resultados imediatos. Isto e também, e eu tenho certeza, tá, que isto vai ter resistências das escolas, porque as escolas têm sido um espaço em que a instituição escola está sob tensão. E nós temos que disputar esse papel da escola na sociedade. Nós temos que resgatar a autoridade da instituição escola, né, no conjunto da sociedade. E para que, no âmbito dela, possa se desenvolver essa temática, essa e tantas outras que a extrema-direita, que os setores conservadores da sociedade não querem ver no espaço da escola. E aí, então, enfim, enfatizar, destacar, a professora Cecília, que me antecedeu, já referiu, tanto na pauta de reivindicações da educação básica, como da educação superior, que nós vamos submeter à Assembleia dos Professores amanhã para discussão e definição das reivindicações dos professores nas negociações coletivas que faremos desse ano, nós estamos incluindo a expectativa, a reivindicação de que esta temática haja um compromisso de parte das escolas onde nós trabalhamos para que ela aborde pedagogicamente essas temáticas, tá? Como um dos desdobramentos da campanha que a gente está lançando, que nós o Simpre-RS, já no ano passado e tal, já veiculou em seus spots de rádio ordinários, mensagens a respeito desta situação vergonhosa que marcava o nosso Estado. Teve momentos em que nós liderávamos o ranking nacional de violência contra as mulheres, tal, né? Estamos dando continuidade através das redes sociais e de outras iniciativas que certamente a gente vai desenvolver no próximo período, mas também nesse momento de negociação coletiva, tentando comprometer a instituição escola, o ensino privado, onde nós atuamos, tá? Onde nós temos uma condição de incidência, tá, política e tal, né? Este assunto esteja presente, ele seja tratado em todos os níveis de ensino e tal, se oportunize, se tenha iniciativas nessa perspectiva. Então, assim, sublinhar esse nosso compromisso com esta causa e tal, porque ela é uma causa civilizatória, ela é uma contribuição da nossa entidade contra esse desdobramento vergonhoso e essa emergência da extrema-direita colocou na ordem do dia na sociedade brasileira enfim, contemporânea. Muito obrigado. Alô? Agradeço ao Marcos, foi nossa última contribuição. A Misiara vai ficar conosco porque ela quer ouvir, assistir o lançamento do nosso manifesto. Depois nós nos despedimos. Então, Valéria, por gentileza. Isso aí, Sandra. E o manifesto ele vai ser lido pela professora Cecília Farias. É o Manifesto pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Manifesto pelo fim da violência contra as mulheres. O Simpre-RS, diante da crescente violência contra as mulheres, evidenciada pelo expressivo número de feminicídios, que tem enlutado e envergonhado a sociedade gaúcha e brasileira, manifesta sua inconformidade com essa realidade e clama pela mobilização ampla da sociedade, em especial das instituições educacionais,
para o enfrentamento da cultura machista que alicerça essa tragédia. Os sindicatos professores, por meio de seu coletivo de mulheres, avalia como imprescindível que, para além do enfrentamento da violência em si contra as mulheres, pelos órgãos públicos competentes, é fundamental que a sociedade efetivamente combata o machismo estrutural. A mudança dessa cultura passa necessariamente pela educação formal, o que exige a responsabilidade e o engajamento das instituições de ensino, traduzidos na inclusão desse tema como conteúdo pedagógico. É urgente abrir o debate, promover a reflexão crítica e formar indivíduos conscientes para que possamos juntos evitar e erradicar toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. Chega de silêncio. O tema da violência contra a mulher também precisa estar dentro da sala de aula. Simpro RS Mulheres, por uma sociedade onde todas possam viver com respeito e dignidade. Porto Alegre, fevereiro de 2026. Obrigada, professora Cecília. E a direção do Sindicato dos Professores agradece a presença de todos, mais uma vez, todos e todas, e reafirma seu compromisso na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora a gente vai dar uma camiseta. Certo. A Misiara, então, vai... eu acho que ela está congelada. Oi. Estamos... não, ela está com o microfone fechado. Não, está aberto. Vocês não estão ouvindo? Sim. Estão? Então, pode falar. Então, primeiro quero agradecer mais uma vez ao Simpro pela iniciativa, ao Simpro Mulher pela iniciativa, pela campanha. Acho que a campanha foi muito assertiva na forma como ela foi pensada, elaborada. Acho que muito importante também a gente ir alterando, né, a forma de fazer a abordagem sobre esse tema, que é um tema presente nas nossas vidas. Dizer que é um tema presente nas nossas vidas desde que nascemos. Nós, que nascemos mulheres, vivemos sempre com medo, e que nós, que somos mães de mulheres, vivemos com muito mais medo, porque o mundo mudou para pior, mas a gente tem muita esperança também. Esperança nas novas gerações, nas gerações que nós estamos formando como educadores, educadoras, como mães, como pais. Esperança que os homens avancem numa reflexão crítica sobre o seu papel na sociedade, né, sobre as suas responsabilidades, e é sobre essa esperança que eu queria me deter nesse encerramento, dizer que é essa esperança que anima a nossa luta. A esperança que amanhã as manchetes sejam um pouco melhores, a esperança que a nossa escola seja mais acolhedora, a esperança que não haja omissão frente a um caso de violência, esperança de que haja solidariedade, sororidade, né, frente a casos que nós conhecemos dentro da escola, dentro da comunidade, dentro da família, que não haja mais silenciamento nem omissões, esperança de que as mulheres possam, um dia, viverem livres, com cidadania plena, e que possam viver suas vidas, exercer suas vidas com dignidade plena. Essa é a nossa esperança. Então, agradeço mais uma vez, Sandra, especialmente, né, pelo que foi quem acabou intermediando aqui o convite à participação, saudar a Laura, a Télia, a professora Cecília, os demais, aqui o Marcos, né, e dizer que eu estou muito feliz com essa iniciativa do Simpro, mas, infelizmente, a nossa luta,
ela ainda é muito dura, muito árdua e precisa de todas e de todos, todos os dias, para que a gente possa superar a desigualdade de gênero, que é quem estrutura a violência. Obrigada. Bom, com a fala da Simiara, então, a gente encerra. Espera aí que o pessoal... Misiara. Vou pedir para as meninas do nosso coletivo. Tá bom. Suzana. Hélia. Ah, ele é do coletivo, é verdade. Glaci. Essa minha é GG. Ninguém tira foto, né? Ninguém tira foto dele. Eu fiquei... Tem mais alguém de fora? Acho que não, né? Tem mais alguém de fora? Ah, meu nome dela é... Ah. Ó, essa aqui que eu estou usando é GG. A gente está usando GG, porque elas são muito pequenininhas. Vai lá. Olá. GG, as maiores das Eu acho que tem uma maior. Tem uma maior, sabe por quê? Porque essa aqui é GG. Eu estou usando. Não. Deixa eu lá.